Muita polêmica no jogo entre São Paulo e Palmeiras. Definitivamente o PC de Oliveira, aqui no fechamento, vocês vão ver mais pra frente, vai confirmar que o São Paulo realmente foi muito prejudicado no jogo de ontem. Parece que o VAR não funciona contra o Palmeiras. Os dirigentes são paulinos também mostraram indignação aí com toda a razão. Vamos reagir aqui, créditos pro Fechamento Sport TV aí, link na descrição. Vamos assistir isso aí, vamos ver o que rolou depois do jogo, no terceiro tempo do jogo. Pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Onde está o VAR? Que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Rapaz. PC, chega mais, cara. PC, tá abafado já, né, pai? Vem na passada, vem. Respira fundo, irmão, que hoje você vai ficar até meia-noite e meia. Você tá nessa vibe do Crespo aí também? De escândalo, nunca vi nada igual? Não, já vi coisa igual. Vamos adiantar aqui. PC, muita gente tá dizendo que foi roubada nessa rodada. Muita gente. Aliás, desde quarta-feira, se a gente olhar a rodada passada, o jogo foi desse nível aí que falou o Crespo, nunca vi nada igual, o maior escândalo da vida. Você concorda com isso daí? Boa noite, Rizek. Boa noite, Rizek. Boa noite, amigos. Boa noite para todo mundo que está ligado no fechamento. Realmente foi uma rodada, eu não vou falar que foi uma rodada para esquecer, porque erros assim a gente não pode esquecer. Acho que tem que servir como parâmetro para melhorar a arbitragem, né? Chamar todo mundo, mostrar lance por lance, tentar entender a cabeça do VAR, por que não chamou num lance tão evidente como comentou o Crespo. É uma pena que a CBF não está divulgando os áudios quando não tem a interferência do VAR, como ela fazia no passado. Ela só divulga áudio quando tem mudança de decisão. Mas esse era um lance que tinha que ser divulgado para a gente tentar entender o que se passou na cabine. Ontem, no Troca, você comentou que a CBF parou de fazer aquela análise que eles divulgavam às terças-feiras. E o motivo é muito prosaico de por que a CBF parou de fazer. Você sabe qual é o motivo? Não, Rizek. Eles acharam que a repercussão na mídia estava muito ruim. Estava repercutindo mal a maneira como os comentaristas debatiam as próprias análises da CBF, pararam de fazer por causa disso. E a gente, por causa disso, a gente deixa de saber qual a posição da entidade para cada lance polêmico da rodada. Essa é a razão pela qual, você ontem perguntou, essa é a razão pela qual a CBF parou de divulgar esses vídeos. E foi uma medida anunciada com bastante ênfase, né, no início do campeonato. Esse trabalho feito pelo Comitê de Especialistas Internacionais, formados pelo Sandro Ricci, pelo Rizzoli, da Itália, e o Nestor Pitana, que hoje é presidente da Comissão de Arbitragem do Equador. Mas acho que, independentemente da repercussão na mídia, acho que o intuito da formação desse grupo era para trazer um equilíbrio e um critério na atuação dos árbitros. É uma pena que esse é o motivo, né? Porque eu acho que quem está lá trabalhando na parte técnica não pode, claro que tem que ouvir a mídia, não pode ficar lá numa bolha, mas tem que pensar na melhoria, tem que pensar na questão do critério, na questão daquilo que pode ser melhorado para a arbitragem. E os três profissionais com a experiência internacional, apesar de não estar aqui no dia a dia, eu acho que a CBF deveria ter feito um investimento muito maior, não só com a análise de lance, mas com a permanência de um grupo maior de trabalho, com mais pessoas para desenvolver a arbitragem, mas realmente é uma rodada assim, estava lembrando aqui, na segunda rodada teve também muita comoção, foram todas as equipes, né, de campo e de VAR acabou sendo suspensa, né, no jogo Sport Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, a CBF suspendeu todo mundo e, como medida de impacto, anunciou o treinamento para os árbitros. Eu fico imaginando o que poderia ser anunciado nessa semana para dar um impacto, né, depois de uma rodada tão ruim. Essa rodada realmente, assim, daqui a pouco você volta totalmente fora do padrão. Qual a gente está com a enquete no ar sobre qual o erro mais grave da rodada de hoje. A gente vai pedir a opinião do PC também. E PC, a dúvida que eu tenho desse pênalti sonegado de a favor do São Paulo é porque a gente no Brasil tem um critério alto de intervenção. Então você pega Corinthians e Inter, quarta-feira. O VAR fica procurando ali. Bragantino e Grêmio ontem. O VAR fica garimpando onde é que pode ter um pênalti. Por que hoje o VAR, diante de um lance tão claro, não chamou a arbitragem para corrigir isso daí? Assim, não tem justificativa. Eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que o VAR não recomendou a revisão. A gente tem no campo o Ramon Abate, que é um árbitro experimentado, é candidatíssimo à Copa do Mundo no ano que vem fazendo bons jogos, vem de uma sequência de bons jogos importantes no campeonato. Inclusive, apitou na quinta-feira Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro. E estava próximo do lance, acabou tendo a sua convicção. E na cabine do VAR, o Wilbert, que foi lançado esse ano na Série A com mais frequência, 17ª partida, mas que deveria ter recomendado a revisão. Assim, nada justifica
a não recomendação de revisão para um lance como esse, porque assim, é muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GETV e falei que foi um pênalti gigantesco. E é exatamente, eu não tenho outro adjetivo para qualificar uma entrada como essa. Apesar como vocês muito bem já falaram aqui, que o Alan não teve a intenção de fazer o pênalti, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudente. Ele acabou escorregando e com a imprudência, que de acordo com a regra, a falta de atenção, de precaução, ele foi um strike no Tapia, e com impacto tático absurdo, porque o Tapia ainda estava indo para poder tentar dominar a bola. Isso é muito pênalti, assim, nada justifica um árbitro da categoria do Ramon Abate não marcar em campo, e pior ainda, a falta de intervenção do VAR. Eu achei que eu tentando desculpar um pouco o árbitro, eu achei que ele poderia estar com a atenção dividida ali no lance em que acontece muita coisa. O que eu não consigo entender é o VAR, cara. Talvez... Não consigo mesmo entender. Que não é o caso, né, nesse lance específico. Ele tá de frente. Tá de frente. Dessa falta de atenção. É uma vergonha o árbitro de campo não dar esse pênalti também. O VAR não pode, entendeu? Eu quero dizer assim, o juiz errar, pode acontecer, errou. Agora, o VAR, cara, não chamar, não tem... Ô, Rizek, mas imagina esse erro sem o VAR. O VAR é uma coisa super nova no futebol. O árbitro de campo não pode não dar esse pênalti. Na posição que ele tá, na condição que ele tá, porque o VAR é uma coisa recente. O Ramon Abate-Abel já pitava antes do VAR. E já era um dos principais árbitros, ele não é novo. Então, assim, olha essa imagem. Olha como ele tá. Olha só a posição dele, a convicção dele de que não é nada. É impressionante. O erro dele é gigante. Eu não me conformo, mais do que o erro dele, eu não me conformo com o VAR no chamado. Porque o VAR você tem razão. Numa sala, olhando com calma, analisando a imagem, com 1000 replays. E aí não tem explicação. Não tem uma posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas não tem um sentimento de dar confiança pro árbitro e a tomada de decisão do árbitro, porque às vezes a gente fala, pô, o VAR tá tirando a confiança do árbitro, naquela decisão que o árbitro tomou pro sim ou pro não. Às vezes, nesses casos específicos, será que o VAR não pensa? Não bate com as decisões de ontem. É isso. Porque ontem o VAR já foi mega intervencionista, não casa com os jogos de ontem. Mas o que a gente mais discute, basicamente a toda semana aqui, é que o VAR é justamente isso, essa interferência em lances interpretativos, que o árbitro está próximo, e que a gente muitas vezes fala aqui, ó, se o árbitro em campo marcar, ok, se não marcar, tá tudo bem também, porque é um lance de interpretação que muitas vezes a gente divide opinião aqui no nosso debate, e o que é muito salutar, por sinal. Mas esse lance, o VAR foi criado para esse tipo de lance. Gente, é importante a gente dizer aqui que, tipo, não tem dúvida nenhuma de que isso foi pênalti. Como o PC de Oliveira falou ali, a regra, ela não fala sobre intenção ou não. O cara foi imprudente, o Alan foi imprudente. Ele escorregou, não foi por querer, ok, mas ele derrubou um jogador que ainda tinha disputa da bola, sabe? Infelizmente, já de forma recorrente, vem acontecendo alguns erros a favor do Palmeiras, ok? E esse erro foi crucial, porque o São Paulo nessa altura estava ganhando de 2-0, podia fazer 3-0, e dificilmente o Palmeiras reverteria um placar de 3-0. Ok, fez 3 gols no segundo tempo, mas no mínimo sairia 3-3 ali, tá? É importante dizer que, com certeza, a história do jogo seria muito diferente se o São Paulo tivesse feito 3-0 ali. O Palmeiras provavelmente talvez baixaria a bola, talvez só tocaria para não levar mais, o risco de levar uma goleada histórica dentro do Morumbis. O São Paulo ali lutando para quebrar uma hegemonia do Palmeiras ali, que vence, o São Paulo dificilmente vence o Palmeiras dentro do Morumbis, tinha um histórico grande ali, então infelizmente assim, foi um erro crucial, que fez com que o Palmeiras ganhasse força no segundo tempo, com certeza colaborou, ajudou, e assim, Ramon Abate-Abel, muito desconfiado, ele apitou o jogo do Flamengo, ok, no meio de semana, ou seja, na disputa do título, ele apitou o jogo entre Cruzeiro e Flamengo e Cruzeiro, no meio de semana, e agora apita o jogo do Palmeiras, ou seja, duas arbitragens seguidas na disputa do campeonato, sabe? A arbitragem, ela parece que foi colocada ali de propósito, não, eu vou colocar o Ramon ali contra o Flamengo e Cruzeiro, no Flamengo e Cruzeiro, e vamos colocar ele também no Palmeiras e São Paulo, sabe? Um clássico disso na disputa pela ponta da tabela. Infelizmente, assim, muita desconfiança envolve esse jogo aí. O VAR foi criado exatamente para esse tipo de lance. Talvez, né, não foi divulgado o áudio, o Ramon Abate pode ter tido um foco que a bola não estava em disputa, mas a bola está em jogo. A bola está em jogo e tem um impacto enorme, gigantesco na jogada. Isso é muito pênalti, muito pênalti. E o VAR foi criado exatamente para isso. A gente sempre fala da questão da comunicação, do que o árbitro tem que narrar aquilo que ele vê em campo.
Cara, você atuando como VAR, o árbitro pode narrar o que ele quiser. Vou falar, amigo, recomendo a revisão. Obrigação do VAR chamar. Recomendo a revisão. Olha, mas a bola não tá em disputa, a bola tá em... Recomendo a revisão. Eu vou falar como VAR, eu vou falar na cabeça do cara, assim, vou encher a cabeça do cara. Assim, ó, não tem como, ele tem que chamar. Agora de uma virada impressionante, de uma força mental do Palmeiras. Boa. Ali era a chance do São Paulo fazer 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Tornaria a Poderia montanha... liquidar o jogo. Tudo bem, mas aí, vamos lá. Nada tira. O São Paulo não pode tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Sabe assim, se faz o gol, porque o que eu falo do Palmeiras desde a temporada, o mental do Palmeiras é algo acima dos demais. Né? E eu não tenho dúvida que se 2-0, se fosse 3-0, o Palmeiras ia correr atrás do resultado da mesma maneira. Iria terminar 3-3 o jogo. Então, assim, nada paga os erros que foram grotescos. Eu acho que o árbitro, ele não só o árbitro, né? Mas o pessoal do Vale precisam pagar por isso. Porque foi realmente feio demais o que aconteceu, mas nada paga também. O São Paulo toma 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Ó, outro lance capital, quando estava 2-0, foi o pisão do Andreas, né? Vamos dar uma olhada no Marcos Antônio. Logo depois do pênalti. Vamos dar uma olhada. É isso. Na Não, olha a entrada. Desculpa, eu tava desligado aqui. Mas não foi só o pênalti. Dá uma olhada nessa entrada criminosa do Andréas Pereira. Dá uma olhada como é que foi isso. sequência, uma bola ali, uma disputa no meio do campo, que o árbitro e o VAR pode ter levado em consideração aquele toque que ele teve na bola primeiro, mas ele não tem contato pleno. Ele só resvala na bola e ele vem com o pé acima da linha da bola. E essa entrada com a sola da chuteira, atingindo a canela do adversário, com a intensidade dessa falta, isso é jogo busca o grave. Não importa o toque na bola antes. Não importa o toque na bola. O toque na bola não exime o jogador de ter a responsabilidade na hora da De novo a disputa. falta de critério. A gente está habituado a ver jogador expulso por muito menos. Sim, o Rigoni foi expulso no meio de semana. No meio de semana, numa entrada no Daverson. O gesto dele de pisar na bola não foi um gesto de domínio de futsal, aquele de parar a bola. Ele passa um pouco pela bola. de Passar pela dividir. bola. Todo mundo aqui achou lance para expulsão? Eu achei que é lance pra VAR. Mas assim, como o próprio diretor de São Paulo disse, não foi um lance de maldade que ele foi, não. Acho que escorregou na bola, passou por cima e escorregou da bola. Eu acho que é um lance pra VAR. É um lance pra VAR chamar pra expulsar. O Campeonato Brasileiro já foi quase que decidido por um lance sem intenção. Do Rodinei, naquele... Exatamente. Naquela disputa ali com o Internacional, né? Que ele, na hora dele pisar. Eu acho que foi até com o Felipe Luiz, se eu não me engano, né? Internacional e Flamengo. O Felipe Luiz, se vocês vão lembrar da imagem, o Felipe Luiz disse assim, ó. Ele falou, acho que ele chega a falar com o árbitro pra não expulsar, que não era jogada de expulsão. O próprio Felipe Luiz faz isso. Não é pra expulsar assim. Por exemplo, eu acho bem menos grave aquele lance do Rodinei do que esse. Então, assim, de novo você fica a falta de critério. Exatamente. O futebol brasileiro. Grande problema. Outro lance E o que que estava 2-0 é na origem do gol do Palmeiras. É isso. O São Paulo reclama. Não, eu entendo que não houve falta quando a bola tá viajando. Desculpa, né? Vai te perguntar de novo. Desculpa, meu velho. Mas quando a bola tá viajando, repare que a intenção do Tapia é ir buscar esse contato, né? Ele até dá uma olhadinha antes, ele vai no corpo do Gustavo Gomes para tentar fazer um trabalho de pivô. E no momento ele sobe, ele vai só para tentar atrapalhar a ação do Gustavo Gomes. E esse contato, para mim, ele é absolutamente natural. Diferente se o Tapia já estivesse ali para dominar. O Felipe foi zagueiro, né? Você, Ramon, defensor. Quando o jogador já está posicionado para dominar e o defensor vem e dá aquele tranco e impede, atrapalha o movimento do jogador. Mas da maneira como foi, essa bola viajando, o Tapia já olhando. É que quando a gente vê só essa repetição, a gente tá fechado nesse quadro. Nessa repetição aí você dá falta do Gustavo Gomes. Fechado nesse quadro, mas você tem que analisar o quadro como um todo. Quando a gente vai só fechado só no quadro, a gente comete erro, como eu cometi ontem no pênalti do Arthur Cabral, vendo só detalhes sem analisar a jogada como um todo e depois eu corrigir. Mas quando a bola tá viajando, o Tapia ele já vai no corpo, ele vai buscar esse contato do Gustavo Gomes e pra mim não houve falta. A característica de jogo de cada um também influencia muito na decisão, né? O Tapia gosta desse contato. Isso. O Gustavo Gomes Tapia, também. Caleri, são esses jogadores que o tempo todo estão buscando esse contato e a ação do defensor ali pra mim foi absolutamente normal. No início da fase de ataque, mas de uma posse de bola pra mim normal ali do Palmeiras. O que você pensa com relação ao que aconteceu hoje envolvendo esse jogo Palmeiras e São Paulo? Dá pra gente realmente ter suspeitas extra-campo? Ou isso aí é do jogo, Bom, infelizmente? primeiro, boa noite a você, William, Brenner, André, Eugênio, aos fãs do esporte. Vamos por partes. Vamos lá. O jogo jogado fora de campo perde a pressão, porque no futebol brasileiro costuma funcionar. E se não fizer, as chances do seu time não ter problemas ou de um lance discutível ser marcado por outra equipe aumenta. Isso é da história do futebol brasileiro. Precisa um dia mudar. Enquanto não mudar, eu entendo dirigente que defende o seu clube de fazer isso. E é óbvio que nessa guerra que há de narrativas e guerras de bastidores, e aqui eu ouvi muito antes de jornalista, os meus antigos colegas, os jornalistas mais experientes, falarem: esse time é forte de bastidor. Tem muito isso. 10 ainda tem. Tem, eu acho que tem menos. Sim. Bem menos do que antigamente. Parece que tem. Eu acho que eu penso muito como o André em relação ao que o Boto fala sobre eu como estrangeiro. Isso não tem nada a ver com o assunto. É ele como alguém que deseja o futebol jogado de maneira limpa,
honesta, onde haverá erros, mas onde não haverá suspeitas grandes sobre a arbitragem, quero mudanças, isso eu entendo. Mas eu, como estrangeiro, isso incomoda. É uma coisa muito habitual de algumas pessoas de fora que vêm trabalhar aqui. Exatamente. Não é uma coisa exclusivamente dele. Tá? Quanto à reclamação dele, obviamente, oportuna, porque o Flamengo não jogou como devia, porque o Flamengo perdeu o jogo, porque o Flamengo não perdeu o jogo por causa da arbitragem. Há coisas no jogo, no clássico, porque eu tento ser muito racional na hora de fazer as avaliações. Não sei se sempre consigo, mas eu tento pelo menos ser. Eu entendo os árbitros errarem, porque são mal preparados. Eu entendo a falta de critérios que eu detesto, eu critico aqui semana após semana. Aqui no Brasil, tudo é pênalti, tudo é cartão, qualquer questãozinho é falta. A bola raspou na mão de leve, o cara tá com o braço assim, é pênalti. Aqui é uma pertence ao jogo de futebol. Mas, como disse o Eugênio, é nessa fábrica de loucuras que os clubes vivem e o que tem que acontecer para um, tem que acontecer para outro. Há muitos lances discutíveis no clássico. No Vamos mostrar um já. Vamos falar deles. Mas eu tenho uma pergunta. E essa para mim porque eu gostaria de ter uma resposta. E eu penso, eu não consigo achar uma hipótese de resposta. Por que o VAR não chamou o lance do pênalti no tapa? Esse é o ponto. Porque o VAR chama tudo no futebol brasileiro. E esse é um Gente, é praticamente unanimidade. Não tem um que fica do lado do árbitro e do VAR desse jogo. Basicamente, todo mundo vê algo de errado ali naquele pênalti. É incrível. É raro de acontecer, mas eu não vi um comentarista que não seja de cunho torcedor do Palmeiras, que fale bem do Palmeiras, que tenha... Cara, todo mundo fala que aquilo foi pênalti. É incrível. pênalti escandaloso. Sim. Nossa. Então, o VAR não chamar, obviamente, olhando todo o histórico do futebol brasileiro, pode gerar alguma desconfiança, não estou falando que ela se justifica, pode gerar alguma desconfiança no dirigente do Flamengo, o que especificamente nisso, talvez em base à crítica. Porque se o árbitro chama, vou dar um exemplo maluco, vamos supor que o árbitro chama o VAR, e se ele chama ele a marcar o pênalti, vamos supor que ela fala, não foi nada. Foi casual, isso não é falta, pode acontecer em qualquer lugar do campo, pode acontecer na área, escorregou, quis dar um carrinho, de repente não pegou a bola, pegou o meio do joelho, fraturou, pode fazer o que você quiser. É casual, não teve intenção. Que não é a realidade do futebol nem do futebol brasileiro. Mas se tivesse chamado o VAR, pelo menos a gente haveria um erro do árbitro claríssimo. Nesse caso, eu faço a seguinte pergunta mais uma vez. Por que o VAR não foi chamado no pênalti, provavelmente, ou um dos mais escandalosos do campeonato inteiro? E a gente não vai saber nunca porque esse áudio não vai ser vazado. Não, dá uma olhada. Sim, não, eu tô falando. Não tem. Por que não foi chamado? É uma loucura isso. Então, a questão é por que não foi chamado. A gente não vai saber por que não foi chamado, porque só se revela o áudio quando é chamado. Então, assim, eles com certeza conversaram sobre esse fato. O que eu imagino aqui, estou deduzindo, que o árbitro falou assim, não, eu vi, foi na minha frente, eu acho que não foi, e pronto. Dá uma olhada. Porque ele estava muito bem posicionado. Porque eu acho que tem uma questão aqui, Eugênio, para abrir para vocês, assim, já há informação, a gente também foi atrás aqui, o presidente do São Paulo entrou em contato com o presidente da CBF, Samir Chaud, né? Inclusive com o Rodrigo Sintra, da comissão de arbitragem, houve uma conversa e a CBF, está aí na nossa tarja, admitiu os erros. Erros. E nem precisa de áudio para isso. Então, mas aí é que tá. Aí, num caso tão escandaloso desse, já que a CBF admitiu os erros, não seria interessante abrir uma exceção e a gente entender qual foi a conversa? Claro. O que houve? Qual foi a conversa na cabine do VAR? Tipo, não vamos chamar, não vamos acionar, não precisa porque é assim, nem assado. que seja para fornecer publicamente os argumentos pelos quais esse árbitro e o pessoal do VAR serão punidos. Exatamente. Porque se a CBF está admitindo erros, é porque falou o pessoal lá da cabine não há como não errou. puni-los. Sim. Não há como não puni-los. E aí, para que essa história seja esclarecida a respeito do que levou esses profissionais de arbitragem a não tomar uma medida para marcar esse pênalti, que é um escândalo, vai ficar às claras o que eles conversaram, o que eles resolveram. Então, poderia ser aberta uma exceção. E é muito fácil a CBF resolver fazer isso. Não existe nada que impeça a CBF de divulgar os áudios de uma não decisão. Não tem problema nenhum. Sim. É uma exceção mediante um lance tão agudo, tão absurdo, tão surreal. Esse jogo... A dúvida é, será que o Ramon Abad-Abel vai ser punido realmente? Como eu falei, ele apitou Cruzeiro e Flamengo no meio de semana e agora apitou outro jogo na disputa pela ponta da tabela, São Paulo e Palmeiras. Será que vai ser punido? O São Paulo tem várias reclamações. Esse pênalti não ter sido marcado é um episódio grotesco. Tava 2-0 o jogo.
É um episódio grotesco em um campeonato marcado por outros episódios. Talvez não tão grotescos quanto esse, mas assim, tem coisas horríveis também, viu? a marca da arbitragem é pelo menos coerente com esse tipo de erro, né? E o Andrés deve ter sido expulso. Sim. São os dois principais fatos desse jogo. Qual seria o resultado? Se o São Paulo ganharia de 5, se o Palmeiras empataria 2-2, ninguém sabe. Mas o São Paulo foi claramente prejudicado. Fazendo ressalva que um pênalti não marcado não significa um gol retirado de uma equipe, né? Um jogador expulso não significa que a equipe que tem um jogador a menos vai perder o jogo. Olha a entrada do André. Olha essa entrada do André. Para mim, claramente, entrada por cima dessa maneira, as expulsões elas têm que ser automáticas. E elas quase sempre são. Como o do Rigoni, por exemplo, contra o Fortaleza, no último jogo de São Paulo. Isso. O Rigoni, mais leve até do que essa, inclusive. O Rigoni foi expulso. E esse lance. Foi bom São Paulo quando ele foi expulso. Esse lance do Andrés Pereira tem uma diferença, que o Andrés Pereira toca na bola primeiro. A diferença em relação ao do Rigoni. Só que tocar na bola primeiro não significa que tudo não que acontece depois, claro. que você não chegou de forma imprudente. A intenção não está em jogo. Exato, não tem intenção. E ali, ele pega na canela do Marcos Antônio e ainda desliza na canela e pisa no pé. Então, é um lance de manual de vermelho e que o VAR obrigatoriamente deveria ter chamado. E aí... Gente, sinceramente, se você não achar que isso é absurdo, se você não achar que isso é falta, que isso é pênalti, que isso é cartão vermelho, e que o pênalti não foi pênalti, sinceramente, isso é muito clubista, né? Porque eu sou torcedor do Flamengo, tô aqui vestido de Flamengo, mas, tipo assim, se o cara não vê ou o pênalti, ou o cartão vermelho, ou os dois, se o cara tem certeza, assim, que não existiu nada em nenhum dos lances, que foi tudo legal, que o juiz acertou, infelizmente você não gosta de futebol. Você realmente não gosta de futebol. Fora o lance do pênalti. 2 nesse jogo. Tem um pênalti escandaloso a favor do Botafogo ontem, contra o Internacional. O mercado puxa o Arthur Cabral dentro da área, abraça, faz tudo para puxar. E o VAR também não chama. Contra o Grêmio, a expulsão do Kahneman também era passível de intervenção do VAR. Então é muito cômodo, do lado de dirigente, de torcedor, pedir a cabeça do árbitro e reivindicar uma geladeira. O Ramon Abate Abel deve tomar alguma... Mas o VAR também. O VAR também. Só que o problema é que, com esse de geladeira em geladeira, não se discute o problema maior. E se você pune sempre quem está na parte de baixo da cadeia, e o comando, e Rodrigo Sintra, e Péricles Bassols, olha, na boa, o Samir Chaldi tem de tomar uma providência urgente. Já que está reformulando tudo, tem de reformular agora, porque esse é o momento. A arbitragem brasileira, nessa rodada, interferiu em todas as pontas da tabela. Lá embaixo, o Eugênio citou aqui a expulsão do Lucas Alter, do Vitória, contra o Vasco, indevida. Na parte mediana, o jogo entre Red Bull, Bragantino e Grêmio pode valer ali no fim do campeonato vaga para a Sul-Americana, talvez até para a Libertadores. E na parte de cima da tabela, na mesma rodada, intervenções graves. E vou citar mais um fato em relação à arbitragem. O Felipe de Lima, o árbitro de Corinthians e Mirassol, o cara apitou um jogo em São Paulo que começou 9 da noite e de manhã, no domingo, estava apitando um jogo amador em Minas. E passou mal, caiu desacordado. Olha só o risco para um árbitro profissional de futebol. O cara vai apitar um jogo amador para complementar a renda. Então, quando o Marlon faz aquela crítica sobre profissionalização dos árbitros, é sobre isso. O árbitro também precisa ter uma cobrança e uma vida e um preparo de atleta. Esse tipo de situação, se chega na comissão de arbitragem, as pessoas precisam ficar escandalizadas. Agora... Imagina se tivesse acontecido algo mais grave com o Felipe. Quem está cuidando da saúde e da integridade dos árbitros? Então, esse é o momento também. O que tem sido feito com a arbitragem? Outra coisa que eu não consigo entender. O Péricles Bassols ser o comandante do VAR do Brasil, para mim, é uma piada. É a mesma coisa que colocar um capitão que afundou um barco para comandar o sistema de radar de navegação. O Péricles Bassols, que tem na carreira vários erros como árbitro, continuou errando quando virou VAR, e no comando do VAR, tem acumulado escândalo atrás de escândalo e feito o Brasil se tornar um case de mau uso da ferramenta. Em todos os lugares, o Brasil é mal visto porque não usa bem o VAR. Só vou chamar atenção para um detalhe, porque isso antigamente era uma prática mais usual, falando bastante tempo. Quando o árbitro errava num jogo grande, para clube específico, que tinha mais ligação, hoje não é assim, eu acredito realmente que não é assim, com o poder do futebol brasileiro, depois a gente vê esse árbitro apitando jogo grande de Libertadores, decisão dentro do país, ia para a Copa do Mundo. Eu vou olhar as próximas escalas do Ramon Abate Abel. Eu não estou falando se ele vai ser escalado para fazer na próxima rodada não sei o quê, ou se ele vai ser punido por uma semana, não, ele tem que ser retirado das escalas. Eu quero entender se ele vai ser indicado para a Copa do Mundo, se aqui
vai chegar, obviamente, um time brasileiro deve chegar na final da Libertadores, então não vai, mas se ele vai ser para quais grandes jogos, se ele vai continuar sendo escalado, porque senão parece que é prêmio. Werner, é inadmissível que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o senhor Ramon Abate-Abel e essa equipe do VAR estejam tem só uma coisa, o VAR existe. A equipe do VAR, principalmente. A equipe do VAR, principalmente, é inadmissível. O VAR existe para proteger o jogo de futebol desse tipo de erro que não tem explicação de um árbitro, principalmente o do pênalti. O lance do Andréas é rápido, aquela coisa, né? O árbitro deveria poder falar. E o árbitro saber o que ele pensa. Ainda vê uma só vez no campo, isso, na posição dele. Agora, o VAR tem que proteger o próprio árbitro de erros como esse. E são erros que interferem demais numa partida. O espírito da criação do VAR e da aplicação do VAR é esse, para impedir que erros graves interfiram num jogo de futebol. Então não tem como entender por que o VAR não chamou, principalmente nesses dois momentos. Agora, eu concordo com a palavra escândalo, eu acho que foi um escândalo mesmo. São dois erros muito graves, prejudicando a mesma equipe num jogo de futebol de alto perfil. Eu concordo com não o susto, mas com a repercussão grande que esses erros no clássico de hoje tomou. Mas eu não consigo acreditar, e me perdoe, eu quero acreditar, mas eu não consigo acreditar, que um treinador que quando era jogador atuou na Argentina e na Itália, antes da era do VAR, nunca viu coisas como as que aconteceram no clássico de hoje. É que ele, como afetado, ele na retórica, também tem a narrativa dele. Talvez ele considere que a VAR agora e não havia antes. Ele viu coisa pior, não viu. Eu não consigo acreditar no que o Crespo falou. Que em 30 e tantos anos de futebol ele nunca viu nada igual. Ele dá uma dourada na pílula. Eu vou repetir, ele jogou na Argentina e jogou na Itália antes da tecnologia, quando a televisão era outra. Eu não consigo acreditar, eu quero, mas eu não consigo acreditar nele. E eu acho que a narrativa do Abel, tem a narrativa dele, cada um tem a sua narrativa. A narrativa tem um grande problema, no caso da entrevista do Crespo hoje, que controlou a sala de entrevistas, controlou. Que amanhã, em todos os veículos, esse escândalo seja repercutido. Então, até isso. Ele perguntou, você não concorda comigo? Exato. Até um repórter falou assim, não, é difícil até fazer uma pergunta. Assim, ele não fala sobre o jogo. Sobre o jogo, assim, ele não, tem uma outra história nesse jogo assim, ele não explica por que as modificações feitas pelo Abel Ferreira tiveram tanta influência no segundo tempo e o São Paulo não conseguiu responder. E assim, ele também não explica um jogo de futebol, sim, muito prejudicado pela arbitragem, sim, para um lado só, sim, terminou com uma virada dentro do Morumbi, depois que o São Paulo vencia por 2-0. Exatamente. Ele não precisa falar sobre isso. Basta ele dizer que ele estava muito traumatizado pelos erros que aconteceram. E aí ninguém mais pergunta também. Porque as coisas andam juntas. Foi escandaloso. De fato. Caramba. Tem que reclamar, tem que gritar. Mas com essa repercussão, ainda mais pelo que um clássico e um jogo que envolve briga por liderança. E ainda mais com a repercussão, com a reclamação do Flamengo, o Samir Chaldi vai ter de tomar providência. Porque com que moral o presidente da CBF vai reclamar da Conmebol, de arbitragem contra times brasileiros, se a Conmebol olha para cá e vê arbitragem nessa situação? Toda rodada, erro grave atrás de erro grave. Então, se amanhã, segunda-feira, o Samir Chaldi tomar só a providência de afastar o Ramon Abate-Abel, é geladeira e pedir desculpas para os clubes, a CBF vai sair desmoralizada também. Esse é o momento, repito, de dar o start numa reformulação profunda na arbitragem brasileira. Não tem que esperar campeonato, temporada acabar. O campeonato pode ser decidido por erros dessa forma. Então, eu entendo que há exagero em reclamações, cada um doura a pílula para o seu lado, mas são erros graves e que se acumulam. E amanhã eu vejo que a CBF vai ter realmente de colocar a mão na comissão de arbitragem, porque da maneira que está não dá para continuar. Bom, pessoal, eu imagino aí que não tenha muito mais coisa para se dizer, né? Infelizmente, foi uma vergonha o que aconteceu nessa rodada de ontem aí. Muita polêmica nesse jogo entre São Paulo e Palmeiras. Por várias vezes a gente tem visto aí que a arbitragem ela tem errado de forma contumaz, de forma sequencial a favor do Palmeiras. Não é à toa que o Palmeiras está lá na ponta da tabela hoje. Lógico, eles têm mérito. São Paulo não, como foi dito ali antes pelo Felipe Melo, São Paulo não tem hipótese de tomar 3 gols no segundo tempo daquela forma em 40 minutos. São Paulo foi muito fraco mesmo, assim, na linguagem futebolística, foi muito cabaço mesmo, por ter tomado 3 gols do Palmeiras. O Palmeiras tem uma mentalidade muito forte, sim, mas é muito ajudada pela arbitragem. São vários pênaltis aí que vem sendo marcados, aquele pênalti fantasma lá no Daverson na chuva, anos atrás aí, tipo um pênalti completamente inexistente.
toquezinhos dentro da área aí que se fosse contra o Flamengo com certeza não seria marcado. Então, assim, muito sério o que está acontecendo. O Brenner, ele falou muito... O Brenner, né? Brenner, da ESPN aqui, falou muito bem sobre essa questão de que precisa de uma reforma na arbitragem brasileira. O chefe da CBF lá admitiu que realmente ocorreram erros. Infelizmente, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Segue aqui o Eurofly FC. Meu nome é Thiago Assis, não sei se você me conhece, mas eu moro aqui em Portugal há quase 10 anos e estou iniciando esse projeto aí. Então, se inscreve no canal, segue a gente e fica por dentro aí de tudo que acontece com o Flamengo e dentro do mundo do futebol brasileiro. Vamos embora. Valeu!